E muito boa tarde a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube, também a você que nos ouve através dos 570 M da Clube. Seja muito bem-vindo. Nós estamos hoje aqui na Santa Casa de Misericórdia de Bariri, onde nós temos hoje o único local para tentar salvar vidas aqui no nosso município. E no momento de pandemia, a situação fica um pouquinho mais agravada. Mas a situação desta casa não é grave desde hoje, desde ontem, desde esse ano e nem desde essa pandemia. Já faz algum tempo que a situação da Santa Casa é capenga. E a gente veio até aqui para conversar com o Dr. Moser, que é o atual gestor da Santa Casa, para entender um pouquinho disso, né? A gente infelizmente teve atrás, antes do Dr. Moser, algumas gestões que não foram tão transparentes assim, não conseguiram jogar abertamente com a população e dizer a realidade com relação à Santa Casa. Foi para isso que a gente veio até aqui, para falar com ele, para entender essa situação, qual é a realidade, qual não é, saber se tem alguma salvação, se há esperança para a nossa Santa Casa, ou se ela é paciente terminal. É isso que a gente vai saber hoje aqui. Dr. Moser, obrigado por receber a gente aqui na Santa Casa. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, sou eu que agradeço. Diego, boa tarde, internautas da Rádio Clube. Vamos tentar explicar inicialmente algumas coisas que estão acontecendo e quais são alguns planos que nós temos para a Santa Casa. Sim, a Santa Casa, apesar de ter algumas coisas de problemas, ela é viável. Ela, além de ser viável, mais do que viável, ela é extremamente necessária por vários fatores sociais, de saúde e de necessidade, principalmente numa época dessa de pandemia. Doutor, hoje como é a situação de caixa da Santa Casa? A Santa Casa, é importante ressaltar, recebe cerca de 230 mil através de repasse do SUS e 400 mil de repasse da Prefeitura Municipal. É suficiente? Não, de jeito nenhum. Essa situação de insuficiência de repasse, ela é histórica, tá? E durante algum tempo veio com esse débito de mais ou menos 220 mil reais por mês, que é isso que custo operacional da Santa Casa, em torno de uns 900 mil. E a gente recebe hoje de repasse em torno de 650, que a gente também tem que contar com os 10 mil de Boracéia e os 10 mil de Itaju, que dá uma conta simples de 250 mil reais de déficit para tocar a Santa Casa de Bariri. Então, hoje, a dívida da Santa Casa mensal é 250 mil. A dívida mensal da Santa Casa gira em torno de 250 mil. Por quê? Ou seja, falta 250 mil no final das contas. Sim, falta 250 mil. Se a gente for ver a dívida operacional dela, é em torno de 120 mil. No entanto, nós temos dívidas a serem cumpridas da intervenção, ou mesmo da Vitale, que tem que ser pagas. Por quê? Senão inviabiliza a operacional da Santa Casa. Por exemplo, nós temos dívidas com fornecedores de gases, tem que ser paga, porque senão a Santa Casa para. Principalmente hoje, com o oxigênio do Covid, nós precisamos ter essas contas e essa negociação em dia. Então, para nós termos a viabilidade da Santa Casa em relação a esse fornecedor, para ter um exemplo geral, tá? Tem que pagar o que você está consumindo, mais a dívida que você tinha antigamente. Então, isso não são mais, vamos supor, um exemplo, 10 mil reais por mês, são 20, porque a gente paga desse mês e a antiga. Então, essa dívida que nós temos, esse déficit que nós temos de 120, 130 mil reais, se você for colocar na ponta do lápis, vai dar mais 100 mil para você pagar dívidas antigas, principalmente com fornecedores, principalmente com encargos como fundo de garantia, INSS, imposto de renda, são déficits muito grandes. Eu estava fazendo o cálculo de 2019 para 2020, aumentou em 71% o déficit com encargos, tá? Então, você tem que começar a honrar, senão isso começa a inviabilizar a Santa Casa. Então, quanto você precisaria mais? 150 mil? Tocaria a Santa Casa. Só que eu preciso pagar as dívidas antigas, senão essa dívida vai inviabilizar a Santa Casa, e nisso vai mais 100 mil, mais ou menos, para trocar. No total, quanto é a dívida que a Santa Casa tem para que ela consiga funcionar normalmente, essa dívida que é necessária pagar para que ela continue sendo operacional, doutor? Vocês têm esse levantamento? Tem, um levantamento de 6 milhões. Só que nesses 6 milhões tem um pouco de dívida da Vitale ainda que nós precisamos separar, tá? Entre 2018 e 2020, foram 3 milhões e pouco de dívida, o que dá mais ou menos 120 mil por mês. Quer dizer, esse valor aí de 6 milhões
ou os 3 milhões de 2018 a 2020, ele é referente ao período de intervenção, ou seja, foi a intervenção que deixou essa dívida. Isso, esse período, de acordo com a contabilidade do escritório, que foi contratado na antiga gestão e nós continuamos com ele, dá uma dívida mais ou menos de 3 milhões e alguma coisa, que dá um déficit mais ou menos de 120 mil por mês. E como que faz para pagar isso, doutor? Bom, é lógico que ainda nós vamos conversar com o prefeito, com os vereadores, nós vamos precisar de um aporte maior de verba pública. Nós começamos com esses 400 mil porque nós não tínhamos parâmetros para conversar, né? Mas eu vou apresentar em audiência pública todos os números. Precisa de capital privado, receita privada de dinheiro de fora que não seja o dinheiro público, senão não tem prefeitura que aguenta, principalmente porque não tem programação orçamentária. Eu vou explicar. No ano de 2020 não fez nenhuma programação de aumento de valores para a Santa Casa, que já estava com déficit de 120 mil por mês. Tá? 2019, 2020, ela passou inteirinho com déficit de mais de 100 mil reais por mês. E essa previsão orçamentária não foi feita para o ano de 2021. Então, o prefeito vai ter que lidar com um impacto orçamentário não previsto para poder ajudar a Santa Casa. Tá? E para isso também nós precisamos que venha dinheiro de fora, que a gente chama. Começar convênios particulares, oferecer novos serviços. É isso que nós estamos procurando para a Santa Casa, para que a gente consiga, com o aporte maior da verba pública e mais o aporte privado, a gente conseguir cobrir em partes esse déficit e começar a viabilizar a Santa Casa. Bom, a intervenção ela foi renovada para 90 dias, já foi praticamente metade desse prazo. Né, de todo esse período aí que vocês estão à frente. Ela pode, inclusive, ser prorrogada para mais 90, que daria um total de 6 meses. Nesse período que o senhor está à frente da Santa Casa, doutor, é possível afirmar que é viável mantê-la aberta ou ainda é uma incógnita essa resposta? A Santa Casa, se continuar desse jeito, ela é inviável. Tá? Então, nós precisamos achar soluções, é para isso que nós estamos aqui, tentar achar soluções e demonstrar as soluções. Entre elas, teria que ser um misto de capital público com capital privado, porque só a Prefeitura de Bariri investir na Santa Casa, que é uma Santa Casa, vamos dizer assim, de uma micro-região, tá? Eu acho que todo o poder público tem que se unir para que a Santa Casa dê esse respaldo e essa disponibilidade de serviços de saúde. Por quê? Porque é muito simples. Vamos sempre pegar o problema da pandemia. Hoje, nós temos disponibilidade de uma Santa Casa que, se tivesse sido fechada, nós estaríamos com um problema muito sério. Então, nós temos um novo normal, tá? Ou seja, todo mundo fala do novo normal pós-Covid. Nós temos um primeiro vírus que deu uma pandemia de proporções mundiais, a pandemia, o próprio nome o diz, que nos afetou. Quem garante que nós vamos ter um novo vírus daqui a um tempo? Então, a Santa Casa de Bariri, se nós estivéssemos sem a Santa Casa, onde nós iríamos levar a nossa população, a população de Itaju, a população de Boracéia? Não tem espaço em Jaú, não tem espaço em Bauru. Então, a Santa Casa hoje, ela é necessária. Querendo ou não, durante esse período de intervenção, durante esse período de pandemia, nós vamos ter que continuar com a Santa Casa aberta. Tá? Isso é uma necessidade de saúde, uma emergência. Tá? E provavelmente, passando esse período, nós tendo os nossos planos começar a dar certo, nós acho que vai viabilizar totalmente a Santa Casa. Quantos pacientes de Covid hoje ocupam os leitos da Santa Casa? É claro, se o senhor puder separar enfermaria e UTI, para a gente ficar melhor, mais detalhado. Não vamos chamar de UTI, que é uma sala de estabilização, porque Bariri não tem UTI, infelizmente não tem. O preço de uma UTI fica em torno de 150, 160 mil reais de custo médico para a gente mantê-lo, porque o médico é presencial. Por mês? Por mês, tá? Então seria um dinheiro a mais do que isso que Bariri está recebendo. Nós temos hoje 6 leitos de UTI para Covid, onde estão internadas 3 pessoas. Uma está entubada, tá? E temos hoje 9 pacientes, 4 confirmados e 5 esperando confirmação, porque os exames demoram praticamente uma semana para chegar da confirmação. Então, no total, são 3, né, que eu disse, mais 9 são 12 casos, mas isso é muito dinâmico. Hoje, à noite, pode ser que apareça mais 4, 5 suspeitos, nós vamos para 20 casos, entendeu? E, de repente, chegam os exames, muitas pessoas vão embora, outras têm alta.
Então, esse número está sendo constante, 12, 13 pessoas por dia, tá? Está sendo mais ou menos constante, que é um número alto para Bariri. Nunca teve esse número nem na primeira onda. Há algum paciente hoje que necessita de uma transferência para uma UTI maior, de um hospital maior, e que não consegue essa vaga, doutor? Sim, nós temos todos os pacientes entubados são passíveis de UTI fora de Bariri, tá? Nós estabilizamos ele tem uma sobrevida, ele está estabilizado, só que o ideal seria que ele estivesse tendo outros cuidados numa unidade intensivista. No caso, Jaú, que é a nossa referência. Mas Jaú realmente não está em condições ainda de absorver esse fluxo externo, né? Bariri e região, não é só Bariri. A cidade de Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Mineiros do Tietê, Dois Cocos, todas são dependentes de Jaú. Isso significa necessariamente que esses pacientes que ficam aqui e precisam de uma UTI vão morrer? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Tá ok? Eles podem ficar entubados e podem ter... Porque quando você entuba um paciente é por causa da saturação de oxigênio. E as medicações que são ministradas para ele podem surtir efeito e ele voltar a ter uma funcionalidade, uma função normal do pulmão. Doutor, agora com relação à viabilidade operacional técnica, né, de mão de obra aqui da Santa Casa, como é que está isso hoje? Há locais para serem enxugados ainda, de reduzir esse déficit mensal? Há locais para serem aplicados de forma mais... que tenha um retorno maior à verba que se recebe? Como é que o senhor avalia isso? Bom, eu avalio da seguinte forma: nós estamos ainda reestruturando o corpo de enfermagens, técnicos e enfermeiros, ver o que nós realmente estamos precisando e com a remodelação do hospital, o que nós vamos precisar realmente, tá? Então não está tendo nenhum, vamos dizer, corte de cabeças, eu não quero ser liviano a esse ponto. Todos os funcionários da Santa Casa, antes de tudo, são heróis, tá? Porque trabalhar no meio de uma pandemia e nessa pressão que nós estamos trabalhando, que praticamente triplicou o movimento do hospital durante a pandemia. Normalmente as nossas internações é 6 a 8 pacientes por dia. Nós estamos com quase 20, 24 pacientes por dia. E eles estão trabalhando até heroicamente, de dia, de noite. Então, falar para você, aonde eu vou enxugar ainda nos funcionários, não dá para falar, porque todos estão sendo extremamente necessários no momento, tá? Mas pós-pandemia, nós vamos ter que analisar isso direitinho. Bom, a gente sabe que Bariri hoje atende os pacientes também de Itaju e Boracéia. Como é que está o relacionamento com esses dois municípios, doutor? Diego, nós estamos da seguinte forma: estamos tendo contato com Itaju, estamos tendo contato com Boracéia, os dois prefeitos estão sendo extremamente receptivos e sensíveis ao problema da Santa Casa de Bariri, tá? Lógico, nós não entramos ainda em negociação de valores, de conversa, mas até Itaju já até mandou um plano de trabalho referente aos valores que ela repassava ano passado, que era de 10 mil reais por mês, e eu acho isso extremamente interessante, não em termos de valores, que é pouco, me desculpe Itaju, mas eles também sabem que o valor é o que provavelmente está previsto no orçamento deles, né? E eles têm uma previsão orçamentária, né? Que nós precisamos conversar. E então nós temos um diálogo aberto com as duas cidades, que estão colaborativas, inclusive com materiais, IPI, insumos, quando falta em Bariri, emergencialmente, sabe como que é? A Santa Casa de Bariri não tem crédito para comprar, tá? Então nós precisamos ter o dinheiro. Nós passamos 15 dias sem nenhum tostão no caixa, os primeiros 15 dias de janeiro. Então, para comprar, e o hospital não parou, né? E nós estávamos atrasados com os funcionários, não sei se vocês lembram, inclusive foi notícia. Então, nós tivemos que recorrer a Itaju, recorrer a Boracéia, recorrer a vários fatores para nós continuarmos com o hospital funcionando. Conseguimos, temos hoje, não é dinheiro sobrando, nós estamos administrando para as coisas prioritárias. Então, nós não estamos ficando sem caixa, nós estamos administrando para as coisas prioritárias. Vai faltar dinheiro? Vai, lógico que vai faltar, é só fazer uma conta básica. Se nós temos um déficit de 120 mil e esse déficit ainda não foi arrumado, por enquanto, não teve tempo hábil para isso, principalmente durante uma pandemia que aumenta ainda mais os custos, nós vamos ter esse déficit e vai ter que ser conversado esse déficit junto ao prefeito, junto à Câmara, né? Mas Itaju, Boracéia também, nós vamos ter que conversar com eles, mas o diálogo está totalmente aberto, eles estão extremamente receptivos e sensíveis ao problema da Santa Casa de Bariri,
Eu falo Bariri, mas é uma Santa Casa da microrregião que deveria ser chamada Santa Casa Bariri, Boracé e Itaju. Doutor, a gente tem essa situação de déficit mensal sendo arrastado já há algum tempo. Desde a intervenção, quando ela iniciou, já se falava desse déficit e mesmo assim foi levando em frente com o déficit acontecendo mês a mês. Houve irresponsabilidade de quem estava no seu lugar antes por ter tocado em frente esse déficit sem comprovar a necessidade de ter um aumento no repasse? Olha, Diego, eu não vou chamar de irresponsabilidade, eu acho que faltou transparência, tá? Se você tem um problema sério, de um lugar sério, você tem que mostrar. Olha, não estamos conseguindo tocar com esse montante, né? Estamos com um déficit de tantos mil por mês. Eu sou baririense, não mudei de Bariri, eu nunca ouvi nenhuma manchete, nenhuma reportagem falando sobre esse problema. É sabido que a Santa Casa tinha um déficit, mas tinha que ser discutido com todas as partes da sociedade. O que nós podemos fazer, aonde nós podemos ajudar, quem é o maior interessado em tudo isso. A intervenção é municipal? Mas ela é municipal em fator social, em fator de saúde, que todo município se beneficia dessa intervenção, entre aspas. Tá? Então, teve intervenção? Teve, mas aonde que entra as partes de fora da intervenção para ajudar nisso, se não tem a transparência necessária, tá? Então, eu achei, que não vou chamar de irresponsabilidade, eu achei que faltou transparência no problema efetivamente para tentar a solução de tudo isso daí. Abrir rádio, sociedade, olha, Santa Casa está em déficit, está em déficit, está em déficit, está em déficit, vamos conversar. Ninguém vai virar as costas e falar, vamos fechar a Santa Casa, né? Eu acho que isso faltou, não vou chamar de responsabilidade não, acho que faltou um feeling, vamos dizer assim, desculpa a palavra feeling, parece pedante, mas eu acho que é isso que faltou na verdade. E outros detalhes, né? Por exemplo, e é um detalhe até importante, isso eu quero até frisar, a Santa Casa hoje, de Bariri, no CNPJ da Santa Casa, tem mais de 1.100 ações trabalhistas, fora civis, sendo praticamente executada, que elas foram praticamente julgadas à revelia, porque é humanamente impossível um advogado tocar 1.100 ações, tá? Em algumas delas, o Bariri já é citada como polo passivo, tá? Nenhum juiz ainda falou, não, Bariri tem que pagar, mas é um perigo que se corre. Entendeu? Ou seja, 1.100 ações trabalhistas, para você que está entendendo, são 1.100 ações de funcionários de algum local, da Vitale ou até da Santa Casa, que entraram com essa ação contra a Santa Casa, e o que citou o Dr. Moser aqui, que é um negócio importante, citando o Bariri como polo passivo, significa que Bariri, ou seja, o município, você, os nossos impostos, poderão ter que pagar essa dívida. É mais ou menos isso, doutor? Olha, eu acredito que nenhum juiz em sã consciência, desculpe falar assim da parte do magistrado, nem é um direito meu, poderia fazer Bariri, porque Campinas é diretamente ligado ao Ouro Verde, São Luís do Maranhão é ligado ao hospital de lá, então há outras prefeituras diretamente ligadas ao problema do que Bariri, que simplesmente assumiu um hospital para que ele não fique sem um serviço emergencial e essencial, tá? Eu acredito que não aconteça isso, mas os advogados, alguns deles, e não são todas as ações, algumas poucas ações, cita Bariri como polo passivo. Tá? Doutor, no começo desse ano nós tivemos atraso no salário dos funcionários, né? Os funcionários da casa acabaram ficando aí cerca de 10 a quase 15 dias sem receber, até foi motivo de matéria nossa, a gente falou com o pessoal do sindicato, e isso depois acabou sendo sanado. Isso vai voltar a acontecer no mês de fevereiro também? Não vai. Os funcionários vão receber todos em dia, inclusive em janeiro nós pagamos até o 5º dia útil, tá? Isso é uma prioridade da nossa administração, tá? Não vai atrasar, nós queremos pagar sempre até o dia 5º útil. A minha intenção durante a minha gestão, a nossa gestão, perdão, a minha individualidade que não é justa, todo mundo está nisso tudo, a nossa gestão pretende pagar junto com os funcionários da prefeitura, tá? Tipo assim, dia 28 sai o salário da prefeitura, com o tempo nós vamos tentar ajustar para que no dia 28 saia o salário dos funcionários daqui também, tá? Para a gente fechar o mês no mês, e a contabilidade se fecha dessa forma.
Fundo de garantia, doutor. A gente tem histórico de pessoas que não recebem desde mais de um ano já o depósito do fundo de garantia por parte da Santa Casa. Como é que isso vai ser equacionado? Nós temos os nossos advogados, nós estamos com uma equipe de advogados, eles estão entrando em negociação com o pessoal do fundo, com o pessoal do FGTS. Isso precisa ser, um caso muito sério, tá? Foi descontado, mas não foi recolhido. Então, isso precisa ser ajustado o mais rápido possível com uma negociação junto ao FGTS, tá? Isso tem que ser feito. Não há negociação disso, então? Existem algumas negociações, não sei se no seu montante geral, mas nós estamos fazendo esse levantamento para que nós possamos regularizar isso o mais rápido possível. Isso é muito complicado. Janeiro foi pago, fevereiro vai ser pago, como é que vai ser na gestão do senhor? Janeiro vai ser pago, fevereiro vai ser pago. Isso é até complicado, porque isso pode recair para mim individualmente, tá? Como pessoa civil, eu posso ser apontado como crime, tá? Se eu fizer o desconto e não recolher isso como imposto, não depositar isso como direito do cidadão, né? Quase um furto, né, doutor? Está sendo descontado, não está sendo pago? Digamos que sim, né? Não vou afirmar isso porque eu não sou advogado, mas eu sei da gravidade da situação e na nossa gestão é uma prioridade, porque também nós temos a nossa vida particular e isso pode recair sobre a gente, nós não vamos deixar acontecer isso. O senhor vê vida longa para a intervenção na Santa Casa? A previsão dela é de 3 meses iniciais, prorrogável para mais 3 meses. Há uma vida longa para além disso? Os nossos planos é para ter uma vida longa, para a Santa Casa não fechar, para a Santa Casa ficar aberta, tá? Nós vamos tentar viabilizar essa entidade que tanto tempo faz Ibaria, acho que desde 1954, está aqui com a gente, está dando, muitas pessoas já nasceram aqui. Nós temos um fator afetivo, um fator social, um fator de saúde, que é até cultural de Bariri ter uma Santa Casa e a gente gostar dela. É esse fator que a gente tem que priorizar, né? Ela é importante para a região, ela é importante para Bariri, então eu acredito que a Santa Casa tenha vida longa sim, no meu modo de ver e no que, vamos dizer assim, que o meu coração pretende, tá? Obrigado pela participação, doutor. Eu que agradeço, Diego, estamos inteiramente à disposição, não só eu, como todos os funcionários e todos os diretores e gestores da Santa Casa, para conversar com vocês e dar satisfações à população do que eles pretenderem e do que vocês quiserem. Maravilha, então encerramos aqui essa entrevista com o Dr. Moser, gestor da Santa Casa de Bariri. A situação não é fácil e você conhecer um pouquinho desses tópicos importantes e que impactam diretamente aqui na nossa Santa Casa. Com imagens de Mari Cristianini, Diego Santos, para Bariri Rádio Clube.